Aula 1. Sugestão de leitura. Professor, além do livro, o que mais você pode utilizar na sala de aula? O livro já vem com bastante informação, estudos de caso, com questões para reflexão, material extra que acompanha o livro para download, exemplos de planos de negócios. Além do exemplo que acompanha o livro, você tem outros exemplos disponíveis agora nessa nova edição. Você pode e deve buscar mais informações junto a jornais, revistas, artigos, outros estudos de caso, talvez estudos de caso de empreendedores da sua região, estimular os alunos a desenvolver entrevistas com empreendedores. Você pode indicar alguns sites para se obter informações a respeito de empreendedorismo, e a gente no próprio livro indica algumas opções, vídeos a respeito do assunto com estudos de caso, a respeito de empreendedores brasileiros, a respeito do empreendedorismo enquanto disciplina ou enquanto área do conhecimento, também são bem interessantes para se discutir o assunto. Vídeos que não tratam do empreendedor em si, mas de pessoas que superam os desafios, que trazem essa metáfora do empreendedorismo. Isso também é muito importante, podem ser úteis na sua disciplina. Além disso, o que eu sugiro? Visitas externas a empresas, a entidades que apoiam o empreendedorismo, convite de empreendedores para virem à sala de aula, para você estar compartilhando com os alunos a experiência dele, e é um aprendizado bastante interessante. Professor, como a disciplina de empreendedorismo deve ser avaliada junto aos alunos? A avaliação tradicional talvez não seja a melhor forma para você utilizar com o objetivo de avaliar os seus alunos. O que eu chamo de avaliação tradicional é a aplicação de uma prova ao final do encontro, ao final do semestre, ao final do ano letivo. Isso não significa que você não possa fazer isso. Claro que você pode, inclusive deve ter uma avaliação formal junto aos seus alunos, inclusive também porque isso faz parte geralmente das emendas das disciplinas dos cursos de graduação e mesmo de pós-graduação. Porém, eu sugiro que você tenha dois tipos de avaliação. Uma que eu chamo de individual e a outra que eu chamo de avaliação em grupos. A avaliação individual, então você pode ter análise das respostas dos alunos individualmente às questões que existem ao final dos estudos de caso, análise de exercícios específicos que você pode fazer com os alunos em sala de aula ou material para que os alunos desenvolvam extra classe. Você pode considerar uma parte da avaliação como sendo referente à participação individual do aluno nas discussões em sala de aula. Isso estimula bastante os alunos a participarem. Eu diria que esses três itens são bastante importantes. Então, você pode ter uma prova ao final do semestre ou do ano letivo. Você pode ter análise das respostas dos alunos, formal, por escrito, referente aos estudos de caso e questões eventuais que você pode obter tanto ao final do livro ou questões que você mesmo pode desenvolver, e ainda essa questão da participação dele nas discussões individuais ou mesmo discussões em grupo dentro de sala de aula. A outra parte da avaliação é a parte que eu diria de avaliação em grupo, em equipe. E a principal avaliação pode ser obtida do plano de negócios, que é o resultado final da disciplina. Esse plano de negócios geralmente deve ser desenvolvido em grupos. Você pode dividir os alunos em grupos de 3 a 6 alunos para desenvolver um plano de negócios. E a nota final do plano de negócios reflete a nota do grupo e, respectivamente, de cada aluno participante. Além disso, você pode também estimular os alunos a desenvolver trabalhos em grupo, discussões e pesquisas externas ou extra classe, e você pode ter uma parte da avaliação relacionada a esse item também. Então, resumindo, avaliação individual e avaliação em grupo. Esse todo é que vai dar a avaliação final do aluno. No material para download que acompanha o livro, você encontra sugestões de como dar pesos para cada item da avaliação que você vai aplicar ao final da disciplina. Capítulo 1. Introdução ao conceito de empreendedorismo. O primeiro capítulo do livro é a introdução para o assunto empreendedorismo. A ideia é que você, professor, já estimule os alunos a um debate sobre se o empreendedorismo pode ou não ser ensinado. É uma das perguntas mais recorrentes quando se discute o assunto. Além disso, você pode apresentar o que eu chamo de pano de fundo. Qual é a realidade brasileira e a realidade mundial quando se discute o empreendedorismo de criação do próprio negócio?
A gente ainda discutirá aqui nos próximos capítulos que o assunto empreendedorismo é bastante abrangente, não se aplica apenas ao desenvolvimento de novos negócios. No entanto, para efeito de iniciar a sua disciplina, é importante que você enfoque essa questão da mortalidade de empresas, a questão da iniciativa que os brasileiros têm na criação de novos negócios e o porquê que muitos desses negócios acabam não sobrevivendo aí nos próximos anos. Geralmente deixam de existir em poucos anos, 1, 2, 3 anos. Né? E mostrar também um pouquinho da realidade internacional. Para isso, a gente disponibiliza não só no livro, mas no material que acompanha o livro para download, informações internacionais a respeito do assunto e informações a respeito do nosso país. Capítulo 2. Entendimento do processo empreendedor. O capítulo 2 é um capítulo que tem a intenção de apresentar o processo empreendedor. Na verdade, é um dos capítulos mais importantes do livro. Por quê? Você vai discutir a definição de empreendedorismo, a relação de empreendedorismo com o desenvolvimento econômico, a questão e a diferenciação de empreendedorismo de necessidade e empreendedorismo de oportunidade. É muito comum no Brasil a iniciativa empreendedora. Infelizmente, na maioria dos casos, essa iniciativa reflete-se no que nós chamamos de empreendedorismo de necessidade, que é aquele empreendedorismo motivado por uma necessidade específica do empreendedor, não com foco, com uma visão de crescimento desse negócio. É mais um problema social, talvez, do que econômico. E também tem a questão do empreendedorismo de oportunidade, que é o empreendedorismo de aproveitar gaps, aproveitar lacunas que existem no mercado para que você desenvolva novos negócios promissores. E é esse empreendedorismo que a gente quer trabalhar cada vez mais com os alunos. Não esquecendo que o empreendedor de necessidade pode sim, se tiver um bom trabalho de base, de país, de educação, migrar dessa condição de necessidade para a oportunidade. Eu acho que esse é um debate muito importante que você, professor, pode promover na sala de aula quando começar a discutir esse assunto do processo empreendedor. Além disso, é importante que você discuta as estatísticas sobre a realidade empreendedora do Brasil e fora do nosso país. Um outro ponto bastante discutido nesse capítulo, no capítulo 2 do processo empreendedor, é o que a gente chama de características empreendedoras. É muito comum os alunos perguntarem se eles são empreendedores, se eles poderão ser empreendedores e o que é ser empreendedor. É uma outra pergunta que vai ser muito debatida dentro das suas aulas quando o foco for o conteúdo desse capítulo. A gente apresenta as principais características empreendedoras, mas é importante que o professor saiba diferenciar o que é o conjunto de características empreendedoras para o que é ser empreendedor. Seria bastante perigoso rotular o sujeito de empreendedor ou não empreendedor, mesmo porque é praticamente impossível que as pessoas desenvolvam todas as características empreendedoras de uma maneira muito bem desenvolvida. Ou seja, o foco quando se discute empreendedorismo, quando se discute perfil empreendedor, é o foco na equipe. As pessoas se complementam e as características complementares é que formam um todo empreendedor. É importante que se discuta isso desde o início da disciplina. É claro que os alunos vão ficar curiosos e vão querer saber como está o seu desempenho particular em relação a características empreendedoras listadas no capítulo. Por isso a gente sugere alguns testes de perfil empreendedor para que eles tenham uma referência. E é importante que você aplique esse teste no início e talvez ao final da disciplina, para mostrar que isso é algo dinâmico, não é algo estático, que os alunos e qualquer pessoa acabam assimilando conhecimentos e desenvolvendo esses conhecimentos ao longo da vida. Né? Uma outra parte do capítulo é justamente o que reflete o nome do capítulo. O que é o processo empreendedor? A gente apresenta as principais etapas da constituição de um negócio, da ideia, a análise da oportunidade, o desenvolvimento de um plano de negócio, a captação de recursos para que você estruture realmente o negócio e a implementação desse negócio. Então é um capítulo bastante completo e que discute a essência do empreendedorismo, né, as bases para que você fale do assunto, as várias fontes de estudo a respeito do empreendedorismo, características empreendedoras, quem é o empreendedor e o processo empreendedor.